Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre traduções da Bíblia. Traduções da Bíblia. Nós vamos falar sobre princípios de tradução. Hoje nós vamos entender o que justifica tantas e tantas traduções diferentes. Se você ainda não havia entendido esse assunto, chegou a hora. Convido você a vir comigo a entender os princípios de tradução. Vem comigo. Então, hoje nós vamos estudar a respeito dos princípios de tradução, né? Esse assunto é um assunto muito importante porque dentro desse tema nós vamos estudar os diferentes princípios de tradução e o que justifica as traduções serem tão díspares, né, serem tão diferentes, o que pode estar justificando essas diferenças. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que existem dois tipos de tradução. Existe a tradução por equivalência formal e existe a tradução por equivalência dinâmica. Princípio de equivalência formal ou literal, termo a termo, conforme nós veremos, princípio de equivalência formal e princípio de equivalência funcional, comunicacional e também chamado de dinâmica. Eu, doravante, chamarei de princípio de equivalência dinâmica. Então, guarda aí. Dois princípios de tradução. Ou uma tradução ela vai se pautar pela equivalência formal, ou ela se pautará pela equivalência dinâmica. Vamos estudar o que significa uma e o que significa outra. Me acompanha. Então, pessoal, o primeiro princípio que nós veremos é o chamado princípio de equivalência formal. O que vem a ser o princípio de equivalência formal? É aquele que se orienta, sobretudo, pela língua-fonte. Nós sabemos que as escrituras sagradas foram escritas em 3 línguas, originalmente. O hebraico, que é o idioma, que é a língua que permeia a maioria absoluta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é majoritariamente hebraico, com pequenas porções em aramaico. Então, hebraico e aramaico foram as línguas base para o Antigo Testamento, sobretudo o hebraico. No caso do Novo Testamento, nós temos a língua grega. Então, hebraico, aramaico e grego são as línguas originais. Muito bem. Essas línguas originais e seus textos, né, com seus textos, no caso da tradução de equivalência formal, é justamente a partir do texto nessas línguas e pelos princípios de sintaxe, de organização das frases dessas línguas, é que vai se pautar a equivalência formal. Ela se baseia, sobretudo, na língua-fonte. Ela se guia pelo texto na forma original. Daí o nome equivalência formal, porque ela vai seguir a forma original do texto. E, portanto, ela vai conservar o máximo possível as características gramaticais, sintáticas, a estrutura de cláusulas e frases e a consistência na tradução dos termos na língua original.
Ou seja, a tradução por equivalência formal, ela segue o texto na língua original, na estrutura formal do texto. Ou seja, até a ordem das palavras é preservada. Ela segue a chamada sintaxe da língua fonte, que é o hebraico, o aramaico e o grego. No caso, a tradução de equivalência formal, ela não está, vamos dizer assim, tão preocupada com a sintaxe da língua receptora, que no nosso caso é o português. Compreende? Então essa é a primeira característica marcante da tradução de equivalência formal. Ela se baseia na sintaxe da língua fonte. E o que nós entendemos por sintaxe é justamente a maneira como as frases são organizadas, a ordem das palavras na frase. A tradução por equivalência formal, ela segue exatamente a ordem do texto na língua original. E você vai ver até que ponto isso é positivo para determinado objetivo e até que ponto não é. Não é? Então, primeiramente, nós vamos estudar essas características. A segunda o fato notável, né, é que, como já foi dito, ela reproduz a ordem em que as palavras aparecem nas línguas originais. Ela vai usar na tradução, no nosso caso aqui para o português, palavras que pertencem às mesmas categorias ou classes gramaticais dos termos nas línguas originais. Vai usar sempre palavras que pertençam às mesmas categorias morfológicas da língua original. Então, se aquela palavra ela é verbo, então o equivalente dela na língua receptora será verbo. Se for substantivo, vai ser sempre substantivo. E você vai ver que nem sempre dá para fazer assim. Só que a tradução de equivalência formal, ela procura se pautar desse jeito. E mais, ela traduz uma palavra na língua fonte, seja o hebraico ou o grego, sempre pela mesma palavra em português. Então, ela, por exemplo, a palavra davar, por exemplo, na língua hebraica, davar pode significar palavra ou coisa, né? Mas normalmente a tradução formal ela vai seguir sempre uma mesma tradução. Então, no grego, por exemplo, a palavra cosmos, que pode significar cosmos, na Bíblia tem uma aliás, a palavra traduzida como mundo em português, ela pode ter no original ela tem vários termos na língua grega. Então, por exemplo, traduz-se como mundo a palavra cosmos, traduz-se como mundo a palavra aion, e aí cosmos é o mundo criado, né? O mundo que Deus criou, o cosmos. Mas também cosmos pode significar as pessoas, cosmos pode significar a natureza, e tudo isso traduzido como mundo. Então, quer dizer, não é feito nenhuma distinção na tradução entre o cosmos, mundo físico, e cosmos quando se refere às pessoas que habitam esse mundo físico, né? Aion, por exemplo, que é traduzido também como mundo, Aion significa era ou século. Aion tem sentido de tempo, enquanto cosmos tem sentido de espaço, né? E as traduções por equivalência formal traduzem normalmente tudo como mundo. E essa é a razão porque existe tanta confusão em determinados textos quando se fala
a Bíblia quer falar do fim, por exemplo, o fim desta era, o fim desta era, o fim deste aion ou deste século, traduz-se como o fim deste mundo. E aí isso já te leva a uma outra interpretação. A Bíblia diz assim, o texto bíblico diz assim: não ameis, primeiramente João 3,16, que Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo. Qual é o sentido de cosmos aí? Deus amou o cosmos. Deus amou a criação dele, né? E quando nós pensamos na criação de Deus, em primeiro lugar nos vem à mente o que? O ser humano. E por extensão todo o resto da criação, né? E Deus amou o mundo. Muito bem. Quando nós lemos lá em 1 João, capítulo 2, não ameis o mundo, isso pode gerar uma certa confusão. Ora, veja, e o termo lá também é cosmos, mas só que lá o cosmos tem um outro sentido. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E aí já é um mundo corrompido, né? Com valores contrários ao reino de Deus. Esse cosmos, que tem os seus valores corrompidos, não devemos amar. Porém, o mundo que Deus criou devemos amar. Olha que interessante esse aparente paradoxo. Na realidade, é o termo cosmos que é um termo polissêmico. Ele, na verdade, ele é um termo que traz consigo uma gama de significação mais ampla do que uma direção só de significado, né? E quando se diz que aquele que Romanos diz assim, não devemos nos conformar com este mundo. Mundo ali já não é cosmos. Mundo ali já é aion, que nós não devemos nos conformar não com esse mundo, o planeta, mas com este tempo, com essa era. Então a palavra mundo na tradução em português, ela é resultado de mais de uma palavra na língua grega. E isso gera confusão. Né? Isso é um problema. O outro problema é quando se tem uma mesma palavra na língua original, traduzida, uma mesma palavra que é polissêmica, traduzida da mesma maneira. Então, o cosmos não significa só o mundo físico, mas ele também tem um campo de significação mais amplo. Pode significar o ser humano, pode significar o mundo físico, né, o planeta, o cosmos, e pode significar também esse contingente, né, de pessoas que pensam contrariamente a Deus, né, cujos valores são contra Deus. Então isso também é cosmos. Então tem uma ampla gama de significado. Por isso que uma característica da tradução por equivalência formal normalmente é traduzir uma mesma palavra da mesma forma, a mesma palavra da língua fonte, da mesma forma na língua receptora. O que mais? Existem dificuldades que decorrem desse tipo de tradução. E quais são as dificuldades? As dificuldades são as seguintes. Primeiro, as duas línguas elas são diferentes. Para começar, as duas línguas, a língua receptora e a língua fonte é o grego, o aramaico, o hebraico, a língua fonte. A língua receptora são as línguas modernas, o português, o inglês, o francês e etc. Então, entre a língua fonte e a língua receptora, existem muitas diferenças, né? Diferenças de ordem sintática. Elas se estruturam de maneira diferente, a maneira de construir a frase é diferente, a relação
entre as palavras na frase, entre as línguas é diferente. Por exemplo, no grego, a ordem das palavras não faz a menor diferença. Por quê? Porque as palavras, elas têm, na língua grega, elas têm desinências ou terminações que identificam a função sintática daquela palavra na frase. Então você pode ter o sujeito da frase lá no final da frase. Não precisa estar no início. Você pode ter o objeto direto, né, que no grego, né, é o acusativo, ele pode estar na frente do verbo. Porque isso não vai fazer diferença. Porque é a desinência que vai identificar a palavra. Então você veja que isso faz com que a sintaxe, né, a sintaxe da língua original seja muito diferente da nossa sintaxe da língua portuguesa. Então a estrutura das línguas existentes, elas são diferentes, bem como também existem expressões idiomáticas na língua fonte que são de difícil tradução se for ao pé da letra, né? Então isso também traz uma diferença muito grande na hora de fazer a tradução. Então, eu vou fazer uma citação aqui de uma autora, de uma tradutora da Bíblia, que se encontra num livro que ela escreveu sobre tradução bíblica, a Catherine Barnwell. Ela fala o seguinte: cada língua tem uma gramática e expressões temáticas diferentes. Se seguirmos com demasiado rigor a gramática e as expressões idiomáticas da língua original, a tradução não será natural e, portanto, poderá causar confusão e comunicar um significado errado. Tudo isso se deve a quê? Se deve a essas diferenças entre as línguas, a língua fonte e a língua receptora, entre o hebraico, o aramaico e o grego e o português, por exemplo. Ou do hebraico, aramaico e grego para o inglês ou para o francês. Então, as línguas modernas não se pautam, né, pela mesma sintaxe das línguas em que a Bíblia foi escrita. Então, traduzir por equivalência formal tem suas vantagens em determinada ótica, mas também tem suas desvantagens. E as desvantagens já estou elencando aqui, e diz respeito justamente à questão da estrutura das línguas existentes, a sintaxe das línguas existentes e também as expressões idiomáticas. Essa mesma autora, ela cita um exemplo de um trabalho de tradução que foi feito do Novo Testamento para uma tribo indígena. E eles estavam traduzindo aquele texto onde o fariseu sobe com, né, o pecador até o monte. Jesus conta esse texto, Jesus conta essa narrativa. E nessa narrativa, o fariseu, junto, né, lá o pecador, ambos orando no monte, o fariseu, ele ora a Deus, dizendo: ó Deus, graças te dou. Aliás, o texto diz que ele estava orando de si para si. É até interessante, né? Alguém orar de si para si. Não está orando para Deus, está orando para si mesmo, né? É muito curiosa essa observação de Jesus. Ele orava de si para si e dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como esse pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho e tal. E quando chegou a vez do pecador, né, orar, ele bate no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Batia no peito. A dificuldade daquela comissão de tradução residia no seguinte: traduzir exatamente como está no texto original, que ele batia no peito. Batia no peito.
e dizia: bom, na língua original do Novo Testamento, que no caso é o grego, cujo texto do Novo Testamento se passa dentro de uma cultura judaica, né, no primeiro século, dentro da terra de Israel, né? Jesus está contando uma história dentro de um contexto judaico. Para eles, bater no peito para a cultura judaica é sinal de humilhação, de contrição, de arrependimento. Então, o que o pecador estava fazendo? Ele estava se humilhando diante de Deus. Quando ele batia a mão no peito, ele estava se humilhando, ele estava se quebrantando, ele estava ali numa postura de alguém que estava vindo a Deus de maneira humilde e contrita. Então ele estava reconhecendo a sua condição de pecador. Pois bem, na língua receptora, que era a língua desses índios, a língua ela é um fenômeno cultural, ela está dentro de uma cultura que determina também as expressões da língua, né? A língua é cultura. E dentro dessa cultura indígena para onde essa Bíblia estava sendo traduzida, o texto que diz que o pecador batia no peito, se fosse escrito, preservando literalmente, num padrão formal, numa estrutura formal de tradução, o que está no texto, nessa língua indígena, na língua receptora, teria o efeito contrário ao significado lá na língua fonte, lá no contexto judaico. Por quê? Porque no contexto dos índios, bater no peito é sinal de ostentação, é sinal de autoafirmação. Quando um índio ele bate no peito para o outro, ele está se autoafirmando, ele está se impondo, vamos dizer assim, ele está se impondo, ele está se ufanando. Então tem um outro sentido que soa como uma soberba, como uma ostentação, que soa como se fosse uma autoafirmação. Compreende? Então, traduzir por princípio de equivalência formal, você pode perceber que nem sempre é adequado, porque neste caso estaria trazendo para o texto na língua receptora um sentido completamente diferente e contrário ao sentido do texto na sua língua original. Então, isso significa que nós temos que ter esse tipo de cuidado, de perceber que a tradução formal ela pode ter suas vantagens, que eu vou falar já já, mas logo de início eu já mostro também que existem desvantagens, e a desvantagem é que nem sempre o texto, e na ordem que esse texto está na língua original, que é a língua fonte, transportado literalmente para a língua receptora, nem sempre vai ter o mesmo significado da língua original. Então, muitas vezes, no afã de querer ser fiel ao texto na língua original, muitas vezes, nesse afã, nesse desejo de preservar o sentido, de ser fiel ao texto na sua forma, quanto à forma do texto, ou seja, traduzindo-se literalmente, quando se faz a tradução, em algumas circunstâncias, pode-se perder o sentido do texto na língua original, porque quando ele é traduzido na língua receptora, ele pode realmente adquirir um outro sentido completamente diferente, conforme o exemplo que eu acabei de citar. Então, é de se observar isso. Vejamos um exemplo aqui do texto
Vamos pegar um exemplo aqui da língua hebraica, que é o Gênesis 1:1. Aqui em cima nós temos o texto em hebraico, né? O texto hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda. Essa é a primeira linha que está em hebraico. Na segunda linha nós temos a transliteração. Então, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve Et Haaretz. Veja, traduzindo literalmente, se você pegar um interlinear, ele vai traduzir literalmente, o interlinear traduz literalmente. Vou mostrar para vocês aqui, olha só, aqui ó, isso aqui é um exemplo de um Antigo Testamento, aqui no caso Antigo Testamento interlinear. Esse foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil e de autoria, né, do professor Edson Faria Francisco. Edson de Faria Francisco, lá da Universidade Metodista de São Paulo. Ele traduziu o Antigo Testamento. E ó, aqui, texto, você tem um texto em hebraico e embaixo você tem a tradução letra, palavra por palavra, né? Então esse aqui é o Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Isso é um interlinear. O interlinear tem que ser realmente uma tradução formal literal, porque é a proposta da tradução interlinear, né? Então, veja só, aqui na tradução formal do texto hebraico. Então, você tem a sintaxe do hebraico. O que é a sintaxe? É a maneira como o hebraico constrói, né, as suas frases. Normalmente existem exceções, mas normalmente o verbo vem antes do sujeito na língua hebraica. Então, a sintaxe, a ordem sintática das palavras na língua hebraica é verbo, sujeito e objeto direto. Então, aqui no hebraico, ó, o verbo está aqui, bará. Bereshit é uma preposição com um substantivo, Bereshit. Be mais Reshit, em princípio. Você vê que não tem sujeito por enquanto. Bará é o verbo. Elohim é um substantivo que desempenha a função sintática de sujeito. Quem criou? Elohim criou. Só que no texto hebraico, o verbo está na frente do sujeito. Uma tradução formal vai procurar seguir a ordem do texto na língua fonte, que é o hebraico. Então veja, a Almeida corrigida, chamada Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, traduz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que o verbo criou antecede o sujeito Deus. Por quê? Essa tradução prima pela equivalência formal. Veja a revista corrigida, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus, o verbo na frente do sujeito. A Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão híbrida, ela utiliza-se tanto da equivalência formal como em algumas partes da equivalência dinâmica. Neste texto, ela traduz de maneira formal o hebraico, colocando o verbo na frente do sujeito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Aqui um outro exemplo. Vaikar Shmuel Tele. Vaikar.
tomou Shmuel, Samuel, Teler, um cordeiro. Da mesma maneira, aqui nós temos o verbo, vaikar, o sujeito, Shmuel, depois do verbo. O verbo antecede o sujeito. Como que a corrigida, Almeida Corrigida Fiel traduziu? A ACF, ela traduziu: então tomou Samuel um cordeiro. A Revista Corrigida, a mesma coisa. Tomou Samuel um cordeiro. Veja o verbo antecedendo o sujeito, exatamente como é na sintaxe do hebraico, ou seja, a tradução na língua receptora segue exatamente a sintaxe da língua original, né, ou da língua fonte. E atualizada a mesma coisa. Tomou Samuel um cordeiro. Então, como nós estamos percebendo, a tradução de equivalência formal segue a sintaxe da língua receptora, da língua fonte, a sintaxe do hebraico, a sintaxe do grego, na língua receptora. Segue quase que palavra por palavra, né? Palavra por palavra. Só não segue palavra por palavra quando fica assim muito absurda a tradução. Mas normalmente, se dá para traduzir palavra por palavra, essa tradução de equivalência formal é orientada nesse sentido, né? Bom, qual é a vantagem desse tipo de tradução? A vantagem é que quando você vai ler a Bíblia sem conhecer a língua original, veja, quando você, leitor, vai ler o texto bíblico sem conhecer hebraico e grego, quando você tem diante de si uma tradução de equivalência formal, você já vai saber que essas traduções de equivalência formal, elas vão seguir a forma do texto na língua original. Veja bem, segue a forma. Não necessariamente preserva o sentido na tradução, mas a forma, ela segue. Então, se você está interessado em perceber como que é a forma do texto na língua original, então, claro, se você não conhece hebraico e grego, você, ao ler uma tradução de equivalência formal, como é o caso da Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, quando você lê essas versões, você estará diante de uma tradução formal, literal, que segue praticamente o padrão de palavra por palavra, a tradução de palavra por palavra na língua original. Então, quando a pessoa não conhece as línguas originais, ela vai ter uma noção, ela vai ter uma ideia de como está o texto na língua original com respeito à sua forma. Essa é uma vantagem. Então, na hora de você fazer um estudo, fazer uma pregação, você tem uma noção de como que o texto está na língua original quanto à forma, né? Agora, qual é a desvantagem desse tipo de tradução? A desvantagem eu citei um exemplo aqui da tradução para aquele povo indígena. Você pode ter na língua original um determinado sentido, uma determinada palavra que tem um sentido naquele contexto, e quando você vai traduzir aquela palavra daquele mesmo jeito, sem considerar o sentido que aquela palavra ou expressão adquirir na língua receptora, então você pode perder o sentido do texto na língua original. Eu esqueci de dizer um detalhe interessante. Olha só, esqueci de falar isso. Na língua dos índios, do exemplo que eu citei, para preservar o sentido do texto, que era um sentido de humilhação, de contrição, para preservar,
eles teriam que traduzir diferente. Na língua indígena, ao contrário da língua judaica, bater no peito não era sinal de humilhação. Na língua dos índios, bater no peito era sinal de ostentação. Isso você se lembra que eu comentei. Agora, o que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora, é o seguinte. Na língua dos índios, desses índios, humilhar-se, quebrantar-se, sinal de arrependimento, não é bater no peito, é bater na cabeça. Então, bater na cabeça é sinal de arrependimento. Então eu te pergunto, para ser fiel ao sentido do texto na língua original, o sentido do texto é: o pecador se arrependeu no monte e se humilhou diante de Deus. Naquela cultura, humilhar-se é bater no peito. Como é que eu vou traduzir isso? Preservando o sentido, não a forma, mas o sentido. Como é que eu vou preservar o sentido desse texto, dessa mensagem, da mensagem desse texto na língua receptora? Eu tenho que procurar na língua a expressão que capta essa ideia de humilhação, de quebrantamento, de contrição. Que no caso dos índios é o bater na cabeça. Se bater no peito expressasse esse sentido de humilhação, de contrição, tanto melhor, porque você mantém a mesma expressão que está na língua original. Só que ser fiel à mensagem do texto não é necessariamente manter a forma do texto, mas você preservar o sentido do texto. E aí então, esse conceito de essa tradução aqui é fiel, essa aqui não é. Depende do que nós estamos chamando de fiel. Fiel o quê? A forma? Ou fiel ao sentido, ao significado? Percebe? Então, nesse caso, o que eles fizeram? Eles optaram por traduzir o texto na língua dos índios, desses índios, como que o pecador bateu na cabeça, ao invés de bater no peito. Alguém poderia dizer, mas no texto está escrito que o pecador bateu no peito e não na cabeça. Sim, é a forma do texto. A palavra que está escrita lá é bateu no peito. Só que o sentido é no sentido de humilhação. E se for preservado na língua receptora, na tradução, essa expressão que ele batia no peito, vai gerar um sentido ou um significado completamente diferente do significado do texto original. Então, os tradutores resolveram não traduzir como bateu no peito e sim bateu na cabeça, que para o índio faria sentido alguém bater no peito, aliás, na cabeça, e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Compreenderam bem? Interessante isso, né? Bom, vamos ver o sentido de tradução por equivalência dinâmica. Essa tradução, diferentemente da outra, ela vai primar-se por um outro viés, né? Ela vai se concentrar mais na sintaxe da língua receptora do que propriamente na sintaxe na língua original. Ela busca se manter fiel ao texto original, mas também, orientar-se pelo impacto dessa mensagem sobre o receptor. Ou seja, a tradução dinâmica, ela procura ver também o sentido que a palavra na língua original tem na língua receptora. Se ela se afastar do sentido do texto, então opta-se por um outro tipo de palavra ou expressão. Porque para a equivalência dinâmica, o que importa é a mensagem, a preservação da mensagem original e não necessariamente da forma. Ela trata de comunicar de maneira mais natural e adequada possível a mesma ideia na língua contemporânea, usando as características gramaticais e a estrutura da língua receptora. Tanto quanto possível, deve-se preservar a ordem das palavras, se isso for possível, né? Mas o mais importante do que a forma é justamente o significado.
o que esse texto quis dizer, qual o significado desse texto. Então a tradução formal, ela tem essa preocupação. Perdão, a tradução por equivalência dinâmica, né? Tem essa preocupação. Assim, o princípio de equivalência funcional ou dinâmica, né? Ou ainda comunicacional, procura trazer a revelação de Deus ao nível da linguagem comum do povo. Então essa é a tradução de equivalência dinâmica. Então eu vou fazer aqui uma comparação. Você tem aqui Ezequiel 18:4 e nós tomamos aqui 4 versões diferentes. Você já sabe, é um texto até que a gente conhece, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Hanefesh, Harotet, Ri Tamut. A alma que pecar, ela morrerá. A alma, Hanefesh, Harotet, a que peca, é um particípio, né? A alma pecante, né? Literalmente, a alma que peca. Ela, ri, é um pronome, e o verbo morrerá. Olha só. Uma tradução literal seria assim: Hanefesh, a alma. Se bem que Nefesh pode significar, tem um campo de significado até bem amplo. Nefesh significa a pessoa, pode significar. Nefesh significa pessoa, significa a pessoa como um todo. Nefesh pode significar respiração, Nefesh pode significar. Tem um campo de significação bem amplo. Então, Nefesh, mas aqui o contexto é que delimita, né? Qual é o significado de uma palavra? É dada pelo contexto. Então, está dizendo aqui que a alma que pecar, essa morrerá, numa tradução formal. A alma que pecar, essa morrerá. Olha só como a NVI, que é uma tradução de equivalência dinâmica, como que ela traduz? Aquele que pecar. Então já especifica, né? Aquele, ao invés de a alma, é aquele, dando a ideia, né, de pessoa. Porque alma tem um sentido por ser essa parte espiritual, invisível, né, interior do ser humano. Quando a gente fala alma que pecar, dá a ideia de que quem peca é a alma, não é? E não o corpo, né? O que é a alma que pecar? É o que? Essa parte interna? O que é alma aí? Alma aí significa o quê? Alma, na realidade, essa tradução alma, eu nem gosto muito de traduzir nefesh por alma. Por que eu não gosto de traduzir nefesh por alma? Porque no nosso tempo, alma não tem o mesmo sentido, nefesh como alma, não tem o mesmo sentido do texto no original. No original, alma, esse nefesh, significa a pessoa. Não é só a parte interior, mas é o ser humano completo, né? Diz lá em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um nefesh hayah. E a maioria das traduções traduzem como alma vivente. Eu traduziria como uma pessoa viva ou um ser vivo, né? Porque alma dá a ideia de que é essa parte interna da gente, espiritual, né? Ou tem gente que confunde alma com espírito, ou que mesmo quem faça distinção, mas entende que a alma é essa parte interna, né, do ser humano, né, em distinção ao corpo. Então, a alma que pecar, quem peca é a sua alma, o corpo não peca. Quer dizer, é uma tradução que não é adequada. Até muitas vezes as pessoas dizem, eu preguei ontem e tantas almas se renderam a Jesus. Foram as almas ou foram as pessoas? Quando a pessoa se rendeu a Jesus, foi só a alma dela, o corpo também não veio junto? Você entende? Então, quer dizer, o conceito de alma, eu não concordo, eu não gosto dessa tradução, de dizer assim, a alma que pecar.
O texto fala nefesh, e nefesh é a pessoa, é o ser humano que pecar. E quem peca não peca só alma, peca a alma, peca a mão, peca o olho, peca a boca, peca tudo, né? Quando a gente peca, todo o nosso ser está envolvido no pecado. Da mesma maneira como quando nós fazemos um ato justo, um ato de justiça, algo que agrada a Deus, é todo o nosso ser que está envolvido nisso, não é só a alma. É a alma e o corpo, né? Porque o ser não é só corpo e nem só alma. O ser humano é alma e corpo integrado. Então, essa é a ideia da mentalidade judaica. E cristã também. E cristã, né? Agora, essa dicotomia, esse dualismo de alma e corpo já não pertence à Bíblia, mas é um conceito aí da filosofia grega. Está mais para Platão do que para os profetas da Bíblia, essa divisão, né? A Bíblia não faz essa separação. O ser humano ele é essa integridade, essa completude, né? De alma e corpo. Então, Nefesh não é alma, Nefesh é pessoa. Então o texto aqui está falando: a alma que pecar, essa morrerá. A tradução da Corrigida Fiel. A revista atualizada, a alma que pecar, essa morrerá. Já a NVI traduz: aquele que pecar é que morrerá. A nova tradução da linguagem de hoje traduz como a pessoa que pecar é que morrerá. Então já dá a ideia na tradução de que alma aí tem sentido de pessoa, né? Muito bem. Você vê a diferença entre uma tradução de padrão formal, né? De equivalência formal, como é o caso da revista corrigida e da atualizada. Aqui segue o princípio de equivalência formal, e a NVI e a linguagem de hoje, e eu poderia citar também, né? A nova Almeida atualizada, ela já segue, ela procura seguir a tradução dinâmica. A NVI e também a linguagem de hoje, a nova versão transformadora. Essas versões elas são de orientação dinâmica. Vamos ver como fica Gênesis 1:1 na tradução de equivalência dinâmica. Você já viu lá o texto no hebraico. O Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Aqui você tem o verbo na frente do sujeito. É a sintaxe do hebraico. Verbo, sujeito, objeto. Então, a tradução formal, você tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a tradução formal. Verbo na frente do sujeito. Agora, olha a sintaxe no português. Na nossa língua, não é usual o verbo estar na frente do sujeito. Mas na nossa língua, o sujeito antecede o verbo. Então, ao invés de traduzir no princípio criou Deus os céus e a terra, que não fica uma tradução fluente no português, as traduções de equivalência dinâmica colocam o sujeito na frente do verbo. Veja, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou, é mais fluente. O verbo o sujeito anteceder o verbo. Tradução na linguagem de hoje, no começo, no princípio, no começo, Deus criou os céus e a terra. Vejam que faz diferença. Uma vez, numa classe de crianças, o menino perguntou para a professora da escola da EBD: quem criou Deus? E a professora disse: não, Deus não foi criado por ninguém, Deus é eterno. Deus é desde tudo sempre. Ele é a causa não criada de todas as coisas. Mas ele disse: não, na Bíblia está escrito que Deus foi criado. Ela disse: aonde? Ele disse: no princípio criou Deus. Ele disse que no princípio criou Deus. Olha a confusão na cabeça da criança, né? Porque para ele, aqui, ó, no princípio criou Deus, ele já tem na mente de que, né, quem criou antecede, né, o verbo, vem na frente. No princípio criou Deus. Então ele ficou confuso.
Até a professora explicar, ela ficou numa saia justa. Não é? Então é essa questão de que as traduções formais elas perdem influência na língua, na língua em que elas são traduzidas, porque ela preserva a sintaxe da língua original. Por isso que as leituras são um pouco truncadas. Isso explica uma série de situações. Eu vou colocar aqui o Salmo primeiro, né, como mais um exemplo, aonde nós vemos também as diferenças entre as versões. Salmo primeiro, pegar aqui a revista corrigida, que é uma tradução formal. É uma tradução formal. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta é a forma da língua original. O hebraico ele preserva essas palavras na ordem que elas estão aqui na tradução. Ashrei Ha'ish, Asher Lo Halach Batsat Reshain, Uvderer Hatain Lo Amad, Uvmoshav Letzin Lo Yashav. Então, ele preserva a ordem na língua original. A versão atualizada, o que ela vai mudar aqui é a tradução. Ela vai a diferença da corrigida para atualizada. Veja, a ordem das palavras que permanece, mas ela vai optar, né, por um vocabulário mais atualizado. Então, por exemplo, varão aqui é substituído por homem, porque a gente não usa mais a palavra varão, né? Não se usa. Varão não é usado, né, nos meios chamados seculares. Não é usado, né, no seu trabalho. Você não vai chegar aí no seu trabalho, num ambiente de trabalho onde não há crentes ou religiosos, e chama assim, né, e aí varão, varoa, ninguém vai te entender. Você não vai chamar ninguém por varão, porque além de estar em desuso, isso é um vocabulário muito restrito a um ambiente, né, religioso. Também não são a todos, né, mas nos ambientes, vamos dizer assim, mais pentecostais, né, mas no meio secular não se usa. Então, usa-se a palavra, ao invés de varão, homem. Então, o que a atualizada fez aqui? Substituiu a palavra varão o substantivo varão pelo substantivo homem, mas mantém no restante do texto as mesmas palavras. Agora veja a NVI. Ao invés de bem-aventurado, ela traduziu feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então ela já traduziu para nós, né? O Ashrei em hebraico é o conceito de bem-aventurança, de felicidade. Ele já optou por traduzir como feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Traduziu o escarnecedor como zombador, né? O letzin, em hebraico, escarnecedor, como zombador. O Hataim, pecador, manteve. E o Rechaim também foi preservado. Mudou só o feliz. Já a nova linguagem de hoje traduziu como felizes. Aquela interjeição, né, do Ashrei é traduzida como um adjetivo aqui. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Olha só a diferença. Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. A nova a versão da linguagem de hoje, a nova tradução, ela, vamos dizer assim, traduz dando significado.
né? A Bíblia Viva: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Ela já interpreta, né, o termo ímpio como alguém que está desligado de Deus. Então ela já faz essa tradução, ela já é uma interpretação, né? Que não fica à toa na companhia dos pecadores e nem participa das rodinhas onde fazem pouco caso de Deus, que são os escarnecedores ou os zombadores. Então, como você pode ver, cada versão dessa segue um princípio, né, de tradução, e mesmo, por exemplo, entre aquelas que são de equivalência dinâmica, repara a diferença da NVI para a linguagem de hoje para a Bíblia Viva. Você tem um nível também de, entre elas, um nível, vamos dizer assim, em que a NVI ela se prende um pouco mais no que se expressa como tradução do que, por exemplo, do que a Bíblia Viva. A Bíblia Viva é mais livre, é uma tradução mais livre. Ela é tão dinâmica, né, que ela já chega a ser praticamente uma paráfrase. A Bíblia Viva. A diferença entre tradução e paráfrase é que a paráfrase ela é mais livre. Ela é mais livre do que a tradução. A tradução dinâmica, ao contrário do que muitos pensam, ela não é solta. Ela procura expressar o significado da língua original na língua destinatária ou na língua receptora, preservando tanto quanto possível, né, a ordem das palavras e tal, tanto quanto possível, mas focando no significado, na preservação do significado, que o significado seja compreensível. A questão é que algumas que são dinâmicas, elas são mais livres, né, do que outras. E aí você tem uma escala entre as traduções. Então veja, as traduções de equivalência formal literal, está aqui revista atualizada e a revista e corrigida, revista atualizada, a corrigida fiel. Então olha só, quanto mais para a esquerda, tanto mais formal literal. Quanto mais para a direita, tanto mais dinâmica. Então repara, a revista corrigida e corrigida fiel, elas são bem formais, bem literais. Se você está procurando uma versão que seja bem formal, bem literal, essas versões são a revista corrigida e a corrigida fiel. Se você procura uma versão que não seja tão formal, mas que tenha características de uma tradução formal, mas que também tenha algo da equivalência dinâmica, é a revista atualizada, que é uma revista atualizada. Ela une elementos tanto da equivalência literal, formal, como da dinâmica. Agora, a NVI ela é a referência de uma tradução de equivalência dinâmica, que ao mesmo tempo ela expressa o significado do texto na língua receptora, ela mantém, né, o significado original, só que de uma maneira um pouco mais fluente. Agora, a linguagem de hoje, ela já é um pouco mais livre do que a NVI. Ela está um pouco mais, ó, tá vendo? À direita. A Bíblia Viva está mais à direita ainda. Ela vai se tornando cada vez mais livre. Quanto mais à direita a tradução estiver, mais, vamos dizer, desprendida da forma do texto na língua original. E não vou dizer do significado, mas às vezes foge do significado também quando fica muito solto. Até chegar na paráfrase, que é o exemplo clássico, que é a mensagem. A mensagem que foi traduzida, né, que foi escrita pelo Eugene Peterson, é uma tradução que já não é tradução, né, como o nome diz, é uma paráfrase. Ela é mas bem diferente mesmo de uma versão de equivalência dinâmica, né? É muito distante. E
bastante floreada e tudo mais. Não é bom levar uma paráfrase para o púlpito. Alguns me perguntam assim, professor, qual é a versão ideal para eu usar? Eu vou dizer, depende. Eu sugiro que você tenha pelo menos uma tradução de cada uma dessas, de cada um desses princípios. Então, uma tradução de equivalência formal, uma ou duas de equivalência dinâmica, tá? E também você pode ter uma que seja paráfrase. Por que é bom ter uma de cada? Eu, por exemplo, eu tenho uma Bíblia, uma não, né? Várias, de cada versão publicada em português. Eu tenho todas em português. Todas. Quando eu falo versão, eu não estou falando de Bíblia de estudo. Eu não, assim, Bíblia de estudo, eu já não me importo com Bíblia de estudo. Eu me importo com as traduções, mas não com as Bíblias de estudo. Bíblia de estudo é a interpretação de quem publicou, né? É a interpretação que ele coloca lá na nota de rodapé. Não estou com isso dizendo que seja ruim, estou dizendo que o meu foco é a tradução. É a tradução. Quando eu quero consultar comentários, entender o sentido de um texto, eu vou a comentários exegéticos, comentários especializados. Então, assim, eu não procuro comentários homiléticos e nem de teologia sistemática. Eu vou para a exegese, para saber o sentido daquela palavra, análise daquele texto na língua original e tudo mais. Então, um comentário exegético. Fora isso, o que me importa é a tradução. Então, eu tenho todas as traduções em língua portuguesa. Desde a da Corrigida Fiel, Revista Corrigida, eu tenho a Revista Atualizada, eu tenho a Nova Almeida Atualizada, tenho a NVI, tenho a Nova Versão Transformadora, Bíblia Viva, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e por aí vai. A tradução ecumênica da Bíblia, tenho até a nova tradução das edições paulinas, que está sendo aos pouquinhos, que eu conheço os tradutores, né? Então eu estou acompanhando o trabalho deles. Eu estou a Bíblia Almeida revisada, Bíblia Pastoral da Paulus, Bíblia de Jerusalém, que foi traduzida do francês, né? Mas é uma Bíblia assim, é uma Bíblia também que eu tenho. Então, sim, tem várias versões de Bíblia. Aí você me pergunta, qual que é a melhor? Eu vou dizer, depende. Qual que é melhor para quê? Qual é o teu objetivo? Seu estudo pessoal? Bom, você deve levar para sua igreja a Bíblia que seu pastor usa, né? A versão que ele usa. Que na hora de você fazer a leitura lá a leitura responsiva, junto com toda a igreja, por que fica uma Babel? Fica uma Babel porque cada um lê na sua própria versão. Um lê na linguagem de hoje, outro lê na revista corrigida, outro lê na revista atualizada, outro lê na corrigida fiel. E tem gente que não leva a Bíblia e cada um lê na sua própria versão. E o que vai acontecer? A leitura fica muito ruim. Então, para o culto, leva a Bíblia que o seu pastor usa, procura saber qual que ele usa. Para o seu estudo pessoal, para a sua leitura pessoal, eu sugiro que você tenha uma tradução de cada princípio. Então, ter a corrigida, seja fiel, revista corrigida, ter a atualizada, a nova Almeida atualizada, que ela atualiza, né, a tradução de Almeida, e ela prima mais pela tradução dinâmica, a NVI, para comparar. E a Bíblia na linguagem de hoje, que eu acho que também é interessante ter para poder você ler quando o texto na corrigida ficar um pouco truncado, difícil, você pode pegar a linguagem de hoje, porque ela já procura trabalhar o que os autores entenderam como significado do texto. Se você vai pregar para jovens, procure, né, uma linguagem mais fluente.
e que seja um pouco mais atualizada, porque fica difícil, né? Tem traduções que são extremamente formais e usam de linguagem muito arcaica. Além de ser formal, tem muito arcaísmo. Por exemplo, o Davi no Salmo diz: Tu exaltas o meu chifre como o do boi selvagem. Traduzir exaltar o meu chifre fica estranho, né? Na linguagem nos dias de hoje. Você gostaria de ter seu chifre exaltado? Que chifre? O que significa isso? Na linguagem do autor da Bíblia, chifre é poder, é autoridade. O que ele quer dizer? Tu exaltas o meu poder, é o rei que está dizendo. Tu exaltas a minha autoridade real. Não é? O boi selvagem, ele expressa o quê? Força. Está dizendo, tu exaltas a minha força, o meu poder, a minha autoridade. É isso que ele quer dizer. Mas dizer assim, tu exaltas o meu chifre, hoje pode parecer jocoso, porque chifre tem outro sentido hoje em dia. Então, você traz uma palavra dessa num culto fica agora. Todo mundo tem aquela tradução. Se todo mundo usa, né? Aí outra coisa, mas você vai pregar, ainda mais para não crentes. Você vai abrir um texto desse, fica estranho. Então você tem que procurar a sua versão que você vai usar de acordo com o propósito. Vai pregar na tua igreja uma coisa, você vai pregar para fora da igreja é outra. Então de que adianta falar tu exaltas o meu chifre e você não explicar o que é isso, né? As pessoas vão ficar com dúvida. O objetivo da mensagem não é falar difícil e nem falar bonito. O objetivo da mensagem, da pregação, é trazer a mensagem bíblica de maneira compreensível ao intelecto, de maneira a alcançar o coração. Por isso que é importante você escolher bem a versão que você vai usar, dependendo do seu objetivo. As traduções formais elas têm suas vantagens. Como eu disse, elas revelam a estrutura do texto na língua original. Então ela ajuda a entender o ordenamento das palavras na hora de você fazer uma análise do texto. Tanto melhor é você conhecer as línguas originais, conhecer hebraico e grego, e não depender das traduções. Muito bem, então eu vou encerrando minha aula por aqui, espero que tenha sido proveitoso para você. E nós nos encontramos em nosso próximo encontro. Até lá, Deus te abençoe.